Olá, bem-vindos ao canal Mesa Completa. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro e hoje eu estou trazendo o terceiro vídeo da nossa torre de dados. A gente vai estar finalizando ela com a pintura, com a técnica de pintura, para você poder completar a sua torre e completar a sua mesa de RPG. Mas antes de dar continuidade, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e dar o joinha aí embaixo. Vamos lá? Você vai precisar de tinta acrílica PVA preta, tinta branca, pincéis, um mais grosso e um mais fino, um potinho para poder misturar as tintas e papel toalha. Então, primeiro a gente vai misturar uma porção da tinta preta com uma outra porção da tinta branca para a gente poder criar um cinza. Esse cinza vai servir como fundo da nossa torre, vai ser a base. Mistura bem. Em seguida, você vai cobrir toda a torre com essa tinta cinza mais escura. Você pode pintar toda a torre. Não tem problema se ficar esses espaços pretos entre os tijolos, porque isso faz parte do efeito que vai ficar no final. E você vai cobrir toda a sua torre com essa tinta cinza mais escura. Não precisa encharcar muito o pincel não. Você coloca só o suficiente para poder cobrir a superfície. Pinta todos os cantinhos e todos os lados. Dessa forma, a sua torre vai ficar com uma cor uniforme. Não precisa se preocupar em pintar entre os tijolos, não. Você pode pintar a parte interna também, onde vão cair os dados. Você vai cobrir toda a torre com esse tom de cinza. Ok, tendo pintado toda a nossa torre com esse tom de cinza mais escuro, você vai lavar o seu pincel e a gente vai fazer uma tonalidade de cinza mais claro um pouco. Essa tonalidade de cinza mais claro vai realçar os tijolos. Você vai trocar o seu papel e dessa vez você vai molhar bem pouco o pincel e passar ele sobre a superfície do papel toalha. Logo em seguida você vai dar leves batidinhas com o pincel sobre a superfície da torre. Isso vai fazer com que os tijolos fiquem destacados. Você vai repetir esse processo por toda a torre novamente. Porém, muito cuidado para não encharcar o pincel e nem passar ele com muita força, senão vai ficar muito marcado. Você deve fazer também na parte de cima dos tijolos e na parte interna da torre. Se a tinta do pincel estiver secando, é só você passar ela no papel toalha onde você tirou o excesso da primeira vez. O importante dessa técnica é você passar o pincel quase que seco. Todo o excesso vai ficar no papel toalha. E agora já dá até para ver os tijolos se realçando. Tira o excesso sempre que precisar e continua passando. Ah, e se precisar, é só trocar o papel toalha.
Tira o excesso novamente e continua passando de leve por cima. Pinta todas as partes da torre, incluindo a parte onde você vai jogar os dados. Esse efeito você vai fazer na torre toda. O legal é que com esse efeito dá para você criar uma tonalidade tipo a de cimento. Sempre lembrando de tirar o excesso de tinta do pincel e passar ele levemente sobre a superfície da torre. Bom, beleza, vai ficar assim. Bom, agora a gente vai fazer o efeito de luz da nossa torre. Você vai lavar o pincel, trocar o papel, pegar a tinta branca e a gente vai fazer o efeito de luz nessas quininhas da nossa torre em todas as outras quinas. Pega a tinta branca, mistura com um pouquinho da água. E a gente vai usar o mesmo processo que a gente utilizou na segunda etapa da pintura. Deixa o pincel bem seco. Só que dessa vez ele vai ficar bem mais seco para a gente poder passar só nas quininhas e dar esse efeito de luminosidade. Sempre nas quinas. Dessa vez a gente vai tirar bastante o excesso da tinta que fica no pincel e passar de leve nas quinas. São leves batidinhas com a parte lateral do pincel. Ah, e não se preocupa se ficar manchado alguma parte, é só você passar o dedo depois por cima para tirar o excesso de tinta branca. Sempre tomando cuidado para passar só nas quinas. Aí não esquece dessas quinas que ficam entre as janelas. E com o pincel bem seco você pode passar levemente sobre a superfície. Isso vai fazer com que só as quinas dos tijolos se destaquem. Você não pode se esquecer da nossa porta. E sempre dando leves batidinhas onde estão os tijolos. Sem exagerar. Pronto, agora a gente vai fazer a última etapa, que é pintar as janelas da nossa torre. Você vai pegar um pouco da tinta PVA pura, sem misturar com a água, e vai utilizar o pincel fino dessa vez. E vai pintar janela por janela.
Essa parte não tem muito mistério não, é só ter muito cuidado para não estragar o trabalho que já foi feito. E pronto, tá finalizada a nossa torre. Agora é só limpar a bagunça. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha conseguido explicar direitinho o processo para fazer a torre e pintar ela. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar se possível.